liderança tem um contato, um apoio, tem suas tratativas, suas relações, seus comércios, e eles realmente ajudam de forma mútua. Mas o TH ele tem importância para a Maré. A Maré ela tem uma importância para o TCP a nível nacional. Então, toda a liderança de outros estados da federação, elas ficam na Maré. Então, Ceará, Minas Gerais, Bahia, eles ficam aqui. Então, o TCP da Maré tem uma importância a nível facção TCP. Então, essa é a diferença para as outras. Acho que eu respondi a sua pergunta. Bom, boa tarde, eu sou Leandro da TV Globo. Primeiro, parabenizar o trabalho de vocês em relação à operação de hoje. Vidas dos moradores hoje não foram impactadas de forma como a gente já viu em outras outras. Nossos secretários e pelos subsecretários, é uma operação de inteligência que vem sendo desenvolvida há vários meses, né? Então, não posso entrar em detalhe com dados de inteligência, né? Mas nós encadeamos essa operação a partir das primeiras horas do dia de hoje, né? Mais especificamente a partir das 3 horas da manhã, onde nós já tínhamos esse dado de onde se encontrava esse marginal, e nós avançamos as nossas equipes para aquele local e realizamos um cerco, né, bem restrito, com todas as equipes do Batalhão de Operações Especiais, acompanhamos em tempo real esse cerco, e cada vez que a gente chegava mais perto desse alvo, a resistência era cada vez maior. Então, culminou que a gente chegou numa localidade, numa casa onde havia uma fortificação muito grande de seguranças desse marginal, desse narcoterrorista, e eles optaram por realizar a resistência, né? E nossas equipes estão preparadas para isso, né? Não há lugar no Rio de Janeiro onde a Polícia Militar não entre. Então, a gente teve que realizar esse enfrentamento e o resultado foi o que os senhores observaram nas primeiras horas da manhã. Era uma casa de 2 andares, era uma coisa mais... vale mais assim pela resistência realmente que eles promoveram para a gente. Em relação a bunker, não existia nenhum tipo de fundo falso, algum tipo de fortificação da casa propriamente dita. A gente diz que a fortificação era realmente da segurança na qual estava sendo provida para aquele narcoterrorista naquele local. Então, esses marginais eles subjugam a população local, né? Então, são casas que eles tomam dos moradores para uso próprio, né? E para se homiziar de uma ação policial, para utilizar como refino de drogas, para utilizar como guarda de armamento, guarda de drogas. E esse local especificamente era o local que eles haviam expulsado moradores daquele local. Tá? São casas que eles usam aqui, subjugando a população local. CNN na sequência. Olá, boa tarde a todos. Parabéns pela operação. A gente sabe que uma liderança como Kleber Rodrigues da CNN, só para me apresentar, a gente sabe que um traficante dessa periculosidade, né, ele costuma se esconder e ficar mais afastado. Aqui a polícia deve essa surpresa que o TH teve e queria entender um pouquinho mais como é que foi a questão da morte dos seguranças do TH. Eles foram levados para o hospital, eles morreram na hora. E um pouquinho também sobre o fechamento da linha amarela, se foi uma opção ali da polícia em relação à questão da segurança. Muito obrigado. Eu vou responder sobre o fechamento, que é algo que nós adotamos como protocolo, porque há um entendimento nosso, bem latente, de que o bem maior a ser protegido é a vida das pessoas. Então, desde aquela ação na Cidade Alta, em que esse grupo narcoterrorista atirou contra trabalhadores em coletivos, a gente participou de reuniões. Obviamente que há variáveis em segurança pública que você não controla, então nunca antes em operações policiais havia esse tipo de resultado, esse tipo de conduta por parte de organizações criminosas. E a partir daquele episódio, nós, da Polícia Militar, sempre que
há algum tipo de risco para a população nas vias, de imediato a ordem para o fechamento, visando preservar e garantir a integridade física das pessoas que transitam pelas vias expressas. Com relação ao detalhamento da operação, eu vou passar para o meu subsecretário de Inteligência e o comandante Bob, que podem esclarecer e passar maiores dados. Bem, contra a localização, a Polícia Militar, dos órgãos de inteligência, a gente sabe exatamente onde estão os criminosos. A intenção é realmente saber para onde eles vão. E realmente aí que é o trabalho da inteligência. E, isso sendo bem feito, as operações especiais conseguem cumprir a missão. Então, eles sabiam exatamente o que tinha que ser feito. Exatamente com dados muito precisos. Trabalho de inteligência forte, parte da própria unidade do 22º Batalhão, junto à subsecretaria e o BOP. Então, foi uma ação muito exitosa, com muita técnica e tática por parte daqueles homens que executaram com brilhantia esse evento. Então, com relação a, como eu falei anteriormente, a resistência é muito forte, né? Então, naquele momento, houve um embate, né, entre marginais e a própria polícia. Aí o TH ele foi baleado e socorrido para o hospital. Os seguranças foram encontrados mortos em locais já diversos ali, bem próximos, pelas nossas patrulhas. Então, foi realizado um contato com a Delegacia de Homicídios, foi solicitada autorização para que fizesse a remoção, porque era uma área instável, não havia a possibilidade de realizar a perícia naquele momento. Então, as nossas patrulhas fizeram a remoção, comunicando tudo formalmente à Delegacia de Homicídios. Foram feitos registros fotográficos. Esses grupos narcoterroristas, como vocês definiram, como sendo para que haja uma interação ainda maior, em que ponto a gente está nesse momento, secretário? O relatório já foi enviado, já tem um memorando de entendimentos, a celebração de uma parceria. Quão importante vai ser essa celebração, caso ela venha acontecer? Obrigado. Bom, primeiro que a gente tem que entender, muita coisa foi especulado pela mídia em relação a essa parceria do governo do Estado do Rio de Janeiro com o governo americano. Então, a gente tem que entender o seguinte: a nossa legislação antiterror, ela é de 2016. E, obviamente, o crime de terrorismo, que essa lei define, ela é muito mais restrita quanto aos seus objetivos, motivações, finalidades, para a realidade do Rio de Janeiro, porque foi uma decisão do legislador da época. Mas a gente não pode deixar de levar em conta que o Brasil ele é signatário de acordos e convenções internacionais, onde lá a definição de terrorismo é bem diferente e muito mais abrangente. Então, na realidade, aqui não se quer que o Brasil declare nada, não é isso. Na realidade, todo o trabalho de inteligência feito pela Subsecretaria de Inteligência da PM, da Polícia Civil e da própria Secretaria de Segurança Pública, a gente conseguiu mostrar, né, relação de criminosos do Comando Vermelho com o PCC, com algumas organizações terroristas atuantes no mundo inteiro e, obviamente, relação disso com atuações em território americano. Então, o que a gente está mostrando para o americano é o seguinte: hoje, o problema que nós temos aqui, do narcoterrorista, que domina territórios, pode ser um problema futuro para os senhores. E, obviamente, a intenção é exatamente essa, de mostrar essa correlação entre esses criminosos, essas organizações terroristas e a atuação em território americano. Havendo essa declaração do governo americano de que o Comando Vermelho, o PCC, são organizações criminosas transnacionais e terroristas, tem um efeito do crime em território americano, mas tem consequências para a gente. Por exemplo, capacitação, financiamento, apoio logístico, principalmente no que diz respeito a investigações de lavagem de dinheiro. O americano ele detém o controle sobre o sistema SWIFT, que é toda a transação financeira no mundo inteiro. Então, basta uma informação de que uma pessoa física ou pessoa jurídica tem relação em solo americano, mas com criminosos no Brasil, com essa informação, o americano já consegue bloquear esse dinheiro em qualquer lugar que esteja. Então, existem N facilidades
para a gente, aqui no Brasil, com esse acordo. O relatório vai ser apresentado formalmente pelo governador Cláudio Castro. O governador ainda não, porque depende de agendas. Isso é feito pelo Departamento de Estado americano. Durante essa semana esteve um representante do governo americano, nós nos reunimos com ele. O governador também está fazendo reuniões no período que ele esteve lá nos Estados Unidos para alinhar, né, porque não é só o Departamento de Estado. O Departamento de Estado americano, ele declara, ele tem a atribuição de declarar se aquela organização é transnacional e terrorista. Mas, obviamente, o nosso interesse são com as agências de investigação americana, principalmente o FBI, na parte de lavagem de dinheiro, investigação de organização criminosa, a ATF, que visa rastrear armamentos e munições. Esse é o nosso maior interesse, porque o nosso maior desafio hoje na segurança pública do Rio de Janeiro é a quantidade de fuzis que o Rio de Janeiro tem. Então, isso vai ser de grande valia para as forças policiais. Então, esse acordo de cooperação técnica ele vai ser assinado após a apresentação desse relatório. Mas nós dependemos dessas agendas do governador e também do Departamento de Estado americano. Muito grande, tá? Muito grande. E aqui a gente não quer tirar a atribuição ou competência de ninguém, né? Muitas especulações dizem, mas então o americano vai juntar os CIOs e vai invadir a comunidade no Rio de Janeiro. Isso não existe. Não há a menor possibilidade disso. Agora, obviamente, nós vamos ter acesso, principalmente em matéria de inteligência, a ferramentas que, obviamente, nós não teríamos. No momento que essas organizações são declaradas terroristas, sobe o nível de investigação e a gente tem esse apoio logístico por parte do americano. E vou dizer, isso não é só o americano não, tá? Nós estamos em tratativas também com a DIA. A DIA é a Diretoria de Investigação Antimáfia Italiana. Nesse mesmo sentido. Porque hoje o que o Rio de Janeiro passa é o que a Itália passou há 15, 20 anos atrás. Então a gente vê que a gente está tentando costurar tudo isso, não só com o norte-americano, mas também com a Europa, porque a Itália vai ser a nossa porta de entrada e isso vai facilitar muito as investigações para tentar, pelo menos, tirar o poder financeiro dessas organizações criminosas. Bom, agora a pergunta do SBT. Band? Pedro Dobal, da TV Band, da Band News FM. Queria fazer duas perguntas rápidas. A primeira para o secretário Menezes, para detalhar um pouco mais esse protocolo de fechamento de vias expressas. A gente sabe que houve mudanças do ano passado para cá. Queria entender como é que se deu hoje, né? Quais momentos houve esse fechamento, quais vias foram fechadas, porque houve alguns casos de motoristas que acabaram ficando no meio do fogo cruzado. E para o Coronel Corbage, do 22º Batalhão, entender como é que vai se dar, na prática, essa ocupação por tempo indeterminado, que mudanças no policiamento a gente deve começar a ver a partir de agora. É importante detalhar de que forma a gente faz a gestão no momento de crise, né, nessas questões das operações. E essa fase é uma segunda fase em que você atingiu o alvo, ou prendeu, ou neutralizou determinados narcoterroristas, e a partir daí a gente promove um cerco amplo nessas comunidades visando garantir a integridade física das pessoas. Obviamente que existem oficiais que são responsáveis por essas operações, existe uma matriz de responsabilidade, e a partir daí é startado, ou seja, dá-se início a todo um protocolo em que esses oficiais de operações, ao verificar qualquer tipo de risco, qualquer tipo de embate ou de disparo, eles têm a ordem expressa de promover o fechamento da via, visando garantir, obviamente, a integridade das pessoas. E esse trabalho é um trabalho dinâmico, é um trabalho de acompanhamento e de análise de cenário. Ou seja, a cada cenário que se apresenta para esses... É outro blindado lá, Léo. A operação de hoje ela é um capítulo de uma investigação e de um levantamento de dados de inteligência a respeito dessa liderança e dessa comunidade. A questão da retomada de territórios, ela surge
com o advento da nova decisão do Supremo Tribunal Federal, fala em reocupação e retomada de territórios através de um grande esforço de várias agências e vários atores de várias instâncias de poder, do governo federal, do governo estadual, do governo municipal. Então, esse assunto vai ser tratado pelo governador Cláudio Castro. Já existe uma sinalização do nosso governador de, com o seu regresso de viagem, haverá reuniões com a cúpula de segurança para que a gente trace um grande plano liderado pelo governo do Estado, em que busque dar cumprimento a essa nova decisão da DPF 635. Pela ordem aqui, SBT. Boa tarde, Fabiano Martinez, do SBT. A gente está ao vivo aqui no SBT Rio. Gostaria de repassar uma pergunta feita pela Isabelle Benito em relação à quantidade de resistência que vocês encontraram, né? São 2 seguranças do TH mortos, mas quantos haviam, né? Se havia mais desses dois. Também em relação à informação que vocês tiveram, né, da localização do TH, o que vocês poderiam revelar? Eu sei que é uma informação de inteligência, é uma informação sensível, mas o que vocês poderiam revelar a mais para a gente? Então, no local com ele lá, de 20 a 30 marginais fazendo a segurança. Com relação à segunda pergunta que você fez? Não, ele lá atrás. A segunda pergunta foi em relação à informação que vocês recebem, como é que vocês vão, então, para essa localidade. Sim, a gente, através de um trabalho de monitoramento da nossa inteligência, como eu falei anteriormente, eu não posso entrar em detalhes porque eu posso estar aqui revelando estratégias para operações futuras. Então, mas nós recebemos dados de inteligência, a gente trata esses dados, a gente faz operações de inteligência em loco, né, para poder reunir o máximo de informações que a gente pode para poder fazer uma ação cirúrgica e segura, tanto para a população quanto para os nossos policiais. Certo? E com relação ao monitoramento, especificamente sobre essa liderança, desde a morte de 2 policiais do BOPE no ano passado, no dia 11 de junho, a gente vem trabalhando em cima dessas lideranças para dar a devida resposta e trazer esses marginais presos. E como o nosso secretário bem disse, a opção de resistência é deles. Então, a gente busca cumprir a lei, salvar vidas, mas quando a gente se depara com a opção da resistência, a Polícia Militar tem que ser contundente. A sequência agora é Band News. Nesse momento, a gente está com a previsão. Algum integrante da mesa gostaria de fazer alguma fala? Boa tarde a todos. Sou o Coronel Iral, subsecretário de Inteligência. Mais uma ação exitosa por parte da Polícia Militar. Essa operação de inteligência ela dura em torno de praticamente 1 ano. E como sempre o discurso que a polícia tem que trabalhar cada vez mais com inteligência, e aqui no Rio isso não se aplica. Quanto mais inteligência nós tivermos na ação, mais violenta será. Maior será a resistência por parte do crime organizado. Tanto que há 1 ano atrás nós tínhamos toda a localização dessa quadrilha criminosa e eles resolveram reagir e ceifaram a vida de 2 policiais nossos, da nossa corporação. Então, desde então, iniciamos trabalhos, trocando informações com as outras corporações, outras unidades de inteligência do nosso Estado, e conseguimos, junto ao trabalho do BOPE e do Comando de Operações Especiais, localizar esse criminoso, e a ação tática foi muito bem executada pelo Batalhão de Operações Especiais e logramos êxito em cumprir mais uma missão. Então, cada vez mais a Polícia Militar vai aplicar atividade de inteligência nas suas missões. Então, quanto mais inteligência, mais gravidade, mais força o crime organizado vai atuar contra o Estado. Um sucesso, uma operação que ela foi pautada com muita inteligência. A subsecretaria de Inteligência, desde a morte dos 2 policiais na outra operação no ano passado, não parou de trabalhar 1 segundo.
não só a inteligência, mas também o 22º Batalhão, o próprio BOP trabalhando incessantemente para identificar e prender esses criminosos. O trabalho de inteligência foi muito intenso e ele só foi possível graças a todo o investimento feito pelo governador Cláudio Castro na área de segurança. É bom deixar isso bem claro, porque as ferramentas utilizadas pelo Serviço de Inteligência só foram viáveis por conta desses investimentos. Desde a morte desses 2 policiais, o governador Cláudio Castro teve isso como prioridade, cobrou de mim, cobrou do secretário Menezes e também do secretário do Cury, que viesse uma resposta à altura. E essa resposta veio. Nenhum policial, nenhuma morte de policial no Rio de Janeiro vai ser em vão. E hoje, essa ação exitosa da Polícia Militar, uma operação complexa demais, envolve vários riscos por ter no seu entorno as principais vias de acesso ao Rio de Janeiro, mas a operação foi feita com bastante planejamento, muito conhecimento, e isso levou a essa operação tão exitosa que foi o emprego, a execução cirúrgica que conseguiu localizar e, claro, tentou prender o TH. Ele optou por atacar os policiais e, obviamente, acabou sendo neutralizado. Eu acho que é isso que a gente pode falar por agora. Eu tenho certeza que os demais da mesa poderão esclarecer os detalhes da operação. Obrigado. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde ao doutor Vitor Santos, nosso secretário de Estado de Segurança Pública. Boa tarde a todos os componentes da mesa. Cumprimento também aqui os amigos da imprensa que podem participar dessa nossa coletiva. A Polícia Militar, a partir das primeiras horas da manhã, desenvolveu uma operação devidamente planejada, previamente planejada, em que há vários meses a nossa subsecretaria de inteligência já vinha monitorando essa quadrilha que atua em várias comunidades do Complexo da Maré, quadrilha de narcoterroristas, de pessoas que oprimem a população naquela região, promovem o controle territorial, e a partir daí o Comando de Operações Especiais, através das suas várias unidades, como o Batalhão de Operações Especiais, o Batalhão de Choque, o Grupamento Aéreo, desenvolveu nas primeiras horas da manhã uma operação precisa, cirúrgica, que culminou na neutralização desse narcoterrorista chamado de Tiago da Silva Folha, o TH. Quero aqui também aproveitar a oportunidade para demonstrar quem é esse narcoterrorista. É um marginal com 17 mandados de prisão em aberto e com 227 anotações criminais. Me permita-me aqui levantar para mostrar a extensa ficha criminal e para mostrar com que tipo de marginal nós estamos lidando. Essa é a extensa ficha do TH com 227 anotações criminais. Nesse momento é preciso que haja uma reflexão, uma discussão pelo endurecimento das leis, pelo cumprimento e encarceramento desses narcoterroristas que oprimem a população do estado do Rio de Janeiro. Esse narcoterrorista ele foi neutralizado por uma forma precisa e profissional para os nossos policiais. Houve um intenso confronto com os seus seguranças, mais 2 seguranças também foram neutralizados. Houve, por parte desses marginais, um tentamento de fechamento das vias. Isso é notório que, a todo momento, eles tentam usar dessas técnicas para desvirtuar a ação das forças policiais, de desmerecer as forças policiais, de causar transtornos para a população. Obviamente que o nosso policiamento foi maciçamente reforçado, há uma intervenção, uma ocupação indeterminada naquela região, por tempo indeterminado, para que a Polícia Militar garanta a circulação nas vias expressas. Muito se falou da questão do fechamento de escolas, de unidades hospitalares, e é preciso dizer que a Polícia Militar não fecha escola, não fecha hospital, que a Polícia Militar está do lado do bem. Quem fecha escola são esses narcoterroristas, são essas quadrilhas que oprimem aquelas pessoas de bem que moram naquela região. E o Estado, liderado pelo governador Cláudio Castro, se fará presente de maneira precisa, cirúrgica, com os investimentos que estão disponibilizados para a segurança pública, para potencializar resultados, buscar resultados cada vez mais precisos. Necessário dizer que nós estamos do lado do bem. Nós não fechamos escolas, nós não fechamos hospitais e a população está comemorando a morte desse marginal. Muito obrigado.
primeiramente salientar que essa operação ela teve natureza planejada e foi informada ao Ministério Público, conforme os protocolos da DPF 635. Salientar que nós tivemos em torno de 350 homens envolvidos do Comando de Operações Especiais, do 22º Batalhão, do RECOM e do BPVE envolvidos nessa ação, né? Em resposta à confrontação com policiais militares, especialmente policiais do COI, sempre haverá um empenho no enfrentamento a essas quadrilhas na